Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Com essa imagem da Belle Époque, 1887, a construção da Torre Eiffel. Essa construção da Torre Eiffel foi nesse período em que a economia das grandes potências, os grandes países estavam com bastante dinheiro, com muita prosperidade econômica, em função do que nós vimos nas revoluções industriais, período da Belle Époque. Esse filme da Belle Époque, estou colocando aqui inicialmente, para ilustrar onde que isso impactou aqui no Brasil. Nesse período, os barões do café, aqui em São Paulo, o café estava bombando para o mundo. Nós tínhamos a Bolsa do Café ali em Santos, onde também fiz aquela pesquisa de documentos. Esse período era assim, charme, as pessoas, a elite, o pessoal que estava aqui nesse período ia para França, Paris, que era o charme da época, e voltavam com as suas ideias de mudanças, querendo tornar o Brasil também uma nação com um novo olhar. Essas cenas nós vamos mostrar porque nós estamos abrindo aqui. Chegamos no módulo 4. A breve história da comunicação em saúde no Brasil. Nós vimos da chegada da corte ao Covid-19 e o envolvimento da mídia. No módulo 4, nós abrimos e estamos aqui com essas imagens da Belle Époque de Paris para contextualizar o que estava acontecendo no mundo e a influência da Europa aqui no Brasil, envolvendo as questões de propaganda. Porém, a gente vai voltar um pouquinho antes da Belle Époque, que era aí o momento também que Dom Pedro II, estávamos ainda num período antes da proclamação da República, e nós tivemos aí da febre amarela no Império, a República, o período que o Brasil viveu com as críticas da imprensa, o impacto da comunicação na Belle Époque. No módulo anterior, só para recapitular, nós vimos a evolução e etapa dos meios de comunicação no Brasil e a utilização da publicidade médica. Passamos pela imprensa, com a chegada da corte, com aquele jornal que era o Correio Brasiliense de oposição. Passamos pelo cinema, a rádio, televisão, bitnet e internet. Tá? Fizemos tudo isso. Nesse momento da Belle Époque, no momento de transição de um sistema ainda imperial, do Dom Pedro II, a transição para a República, envolvendo também as questões de saúde e as questões de comunicação em saúde. Vamos abordar a propaganda, a publicidade do período e ilustrar também com o que era realizado. Logo de cara, vamos mostrar aqui a capa da revista Ilustrada. Olha só, essa era a capa de uma das maiores fontes de informação daquele período, a revista Ilustrada, número 429, de 1886. Ainda estávamos no período Dom Pedro II, uma figura também
bastante importante no Brasil e no desenvolvimento do Brasil. Porém, as indas e vindas do poder econômico, do pessoal que ia para a Europa, vinham com novas ideias, ideias iluministas, ideias positivistas, de uma mudança em função de uma necessidade de crescimento econômico. Nós tivemos aí, como eu falei, os barões do café. O café estava em auge, a indústria pedindo café, o mundo pedindo café, uma grande pungência econômica. Dom Pedro II estava num desgaste em função de uma guerra de investimento na Guerra do Paraguai. Nós tínhamos formado aí muitos militares que estavam descontentes com Dom Pedro II, com novas ideias. E nesse período chegou também a febre amarela. Essa capa, para ilustrar bem isso, olhem, vamos detalhar a comunicação que está por trás, qual a mensagem dessa capa nesse período. A influência da poderosa imprensa e fortes críticas ao regime imperial. Nesse momento, a poderosa imprensa, de tempos em tempos, sempre aparece um veículo poderoso, né? Lembra a história da rádio, Assis Chateaubriand, a mudança da televisão. De tempos em tempos aparecem grandes poderes de comunicação. Nesse período, 1886, e vai chegar até depois da proclamação da República, a Revista Ilustrada como um veículo que levava uma linguagem fácil de comunicação, explorava muito o desenho, as caricaturas, para poder mandar uma mensagem para o público ainda que não era letrado, um público ainda que não sabia ler, porém estava lá a notícia em forma de desenho, a ilustração, melhor do que nada, um desenho para poder ilustrar uma mensagem. Era uma linguagem muito fácil e eles exploravam essa forma de comunicação. Sempre o humor presente nas charges com caricaturas, ilustrando a questão do impacto político. A ideia era formar opinião contra Dom Pedro II e o Império. E vamos aqui detalhar essa crítica. Era uma política emperrada da liderança conservadora. Já era citado que o Dom Pedro II era um conservador. E essa nova ideia do iluminismo, de novas formas da modernidade, já era colocada contra Dom Pedro II, contra o Império. E essa revista aqui ilustrada, ela batia no pessoal de poder que era Dom Pedro II, reclamava falta das ações efetivas, principalmente contra a febre amarela. Ou seja, uma doença pode derrubar um governo. E se você tiver ainda a composição de um motivo, mais a comunicação, isso é a junção para mudanças de governo. Essa revista ilustrada é um grande exemplo desse momento. E o curioso é que isso é cíclico. De tempos em tempos o Brasil passa por essas questões. A capa dessa revista registra o próprio Quintino aqui, Bocaiúva, que fazia parte do jornal, ele pintando um quadro alusivo à febre amarela. Febre amarela, que vem aí das florestas, né? E há pouco tempo o Brasil também tem essa situação da febre amarela.
ela de tempos em tempos, essas pandemias elas retornam, né? Vocês vão ver por quê, falta de campanha, enfim, vamos chegar lá. Vamos chegar até o Covid-19, então nós vamos passar por todas essas etapas. Enquanto os poderes públicos assistem impassíveis à cena, então tá lá, né, o império sendo retratado como um gado, como umas vacas, aparece ali só admirando o quadro do Quintino Bocaiúva. Então é ele mesmo pintando o quadro. É isso, essa revista, ela era ia para cima. Vocês vão ver também outras ilustrações, caricaturas que elas fizeram com a proclamação da República. Mas vamos chegar lá. Algumas ilustrações desse período. Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, começa o princípio da chamada República Velha. 1889 é dada a proclamação da República, em que os militares, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubam o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Então a pressão, lembra que o Brasil já tinha passado por uma guerra, lá na Guerra do Paraguai, o governo investiu muito, enfim, as coisas não estavam muito boas para o lado dos militares. Militar, mais uma força econômica, uma elite, que está querendo aí uma mudança, e mais uma imprensa contrária, não há quem segure. Está aí os ingredientes para uma mudança de sistema, uma mudança de governo. E assim, o vereador José do Patrocínio proclamou a República na capital do Brasil, Rio de Janeiro. José do Patrocínio aparece como uma figura central, apesar das imagens de Marechal Deodoro, lá em cima do cavalo, etc. Quem fez a proclamação da República foi um vereador. Um dado interessante é que tudo isso aconteceu e o povo lá meio sem entender. Existia uma boa parte da população que gostava do Dom Pedro II. E essa mudança foi acontecendo de forma passiva. População sem entender muito lá, a força vindo, o poder econômico, Dom Pedro derrapando, e é proclamada a República de uma forma muito passiva, o povo sem entender nada. Aconteceu a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E por esses presidentes. Primeiro, Deodoro da Fonseca, que era um governo provisório. Na sequência, Floriano Peixoto, que era o vice. Esses vices, tomem cuidado com os vices. Os vices às vezes aprontam, né? Por isso, se um dia eu for candidato a presidente, o vice vai ter que ser escolhido a dedo, né? Nós temos uma história recente aí, né? Do vice aprontando, os vices aprontam aí. E isso é uma constante no Brasil, é cíclico, né? Esses dois poderes iniciais foi considerado como a República da Espada. Esses desenhos do lado ilustram bem isso, e nós vamos ver no próximo slide. Os poderes, a República da Espada era o poder ali, né, para realmente impor vem com uma coisa do medo, a espada e tal, né? Na sequência, vem o presidente Prudente de Moraes, e o Brasil começa a ganhar corpo, o café bombando, em São Paulo mandando, Minas mandando, existe aí
a questão da política do café com leite, lembra? Os dois poderes. Rio de Janeiro, os poderes do Rio de Janeiro saíram, né, em relação com a queda do Dom Pedro II, os poderes na mão dos paulistas e dos mineiros. Campos Sales e chega Rodrigues Alves, que nós vamos mostrar daqui para frente, que surge a velha república com a política do café com leite. Era o agronegócio do momento, café com leite, né? Agro é pop, né? Nesse momento vai querer transformar o Brasil e nós vamos ver o que vai dar isso. Segue com Afonso Pena, esses foram os presidentes, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, e segue a República Velha, não apareceu aí até Washington Luiz. Detalhe, era quem indicavam os presidentes nesse período era a política do café com leite, assim chamada. Washington Luiz, que foi o último presidente dessa velha política, da República Velha, ele era carioca, mas tinha uma indicação entre paulistas, que nós vamos ver lá, entre paulistas e mineiros. Isso, Washington Luiz foi o último presidente da República Velha, que chegou depois, eu estou pulando, antecipando um pouco, que chega depois Getúlio Vargas, um gaúcho. Mas isso vai estar no próximo módulo, né? Vamos com calma, vamos ver o próximo módulo. Essas duas imagens mostram bem a caricatura, mostra bem o uso da charge. O quadro da esquerda, que é o desenho, quando vem a proclamação da República, aparece aí, né, o desenho da imagem de novo, né? Alguém com a bandeira, com a porta-bandeira, né? Tá parecendo uma cena do carnaval, ó. Porta-bandeira lá, né? Por trás o cavalinho do Marechal Deodoro. Mas você pode perceber aí, cadê o povo? Não aparece o povo. Por quê? O povo não apareceu. Aparece aí, né? Alguém depondo a coroa. E olha o texto. Glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Nós estamos num período chamado positivismo, onde aparecem os grandes heróis, as datas, né? Essa figura ilustra bem. A República da Espada. Olha o texto. A rija espada do governo cortou um dos laços fatais que prendiam o Brasil. Olha só. Está aparada a igreja do Estado e o elemento retrógrado em Pântanas Graças. E ele acaba ainda, né? Muito irônico. Ó céus! Essa cena é perfeita no que era a questão do Estado, a influência da igreja, que também falamos pouco, sobre o poder da igreja no Estado, mas existia aí um poder muito grande. Lembrando que Dom Pedro II se usava aí do poder da igreja. Dom Pedro II vindo desde Dom Pedro, Maria Joaquina, enfim, tudo. Nós tínhamos uma religiosidade grande com a Igreja Católica. E a igreja, nesse momento, devia estar atrapalhando alguma coisa em relação aos ideais republicanos. Ela com certeza estava fechando com Dom Pedro. Esse é um outro tema para a gente pesquisar aí. O poder da igreja em relação às questões de governo e de poder. E até comunicação. Tem algumas coisas de igreja muito interessantes.
eu acabo entrando em alguns pequenos outros temas. Se vocês analisarem as questões de igreja, o maior símbolo da igreja, que é uma marca, é o uso do crucifixo, né? A cruz. Vocês podem perceber que a cruz não deixa de ser uma marca da igreja católica. E normalmente as igrejas estão sempre no alto. É para ser visto. Enfim, é um assunto, um outro tema do tipo de propaganda e merchandising que a igreja católica faz, além de ter outros sistemas de comunicação que funcionam muito bem. Isso é uma próxima aula. Comunicação nas igrejas. É um tema bom, hein? Com esse filme mostrando de novo a Belle Époque, aqui do que foi na França, algo muito parecido acontecia aqui no Brasil também. Que essas fotos, né, mostram que o nascimento das avenidas, a alta sociedade, o High Society da época, o pessoal investindo em máquina, comprando carro. Belle Époque.